Mokuyu Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Uma boa noite de quarta-feira, chuvosa na cidade de Itanhaém. Um dia extremamente chuvoso. Hoje as Iabás estão felizes, porque a água foi muito, mas muito grande. E eu sempre trago aqui problematizações das religiões afro, mas antes disto gostaria de agradecer a presença de muitos internautas na live de ontem, na OECD TU, da Doutrina do Tríplice Caminho, no lançamento do livro O que Reza a Minha Tradição. É uma outra face dessa Mãe de Santo, não menos valiosa e importante da que está aqui hoje. Então agradeço aos internautas e aqueles que não tiveram oportunidade. A live está disponível no Facebook da Ordem, no F. Rivas Neto e Mãe Maria Elise Rivas e também na editora Arqué. Tratado isto, não esqueço a motivação de eu estar aqui neste lugar hoje. Eu iniciei por conta da pandemia da Covid-19. E esta pandemia continua ativa. E a falta de memória e as pressões sociais têm levado muitas pessoas à rua, ao trabalho. E eu digo, proteja-se e proteja a sua família. Tivemos um óbito de um jornalista que sensibilizou a mídia, mas tivemos mais 1000 óbitos no mesmo dia que não sensibilizou a mídia. Então nós precisamos estar atento até o valor que nós damos à morte. Por que nós valoramos menos a morte de uns em detrimento dos outros? E não estou dizendo que a morte deste jornalista não fosse merecidamente vista como uma perda. Deixando isto exposto e lembrando que a nossa campanha da solidariedade permanece ativa, eu gostaria de contar para vocês um caos. Eu saí da minha casa porque a minha roça fica a 1 quadra da minha casa. Saí da minha casa a pé, com uso de máscara, tudo como manda a boa segurança, a minha proteção e a proteção dos demais. No caminho encontrei uma pessoa que também é um sacerdote. E esta pessoa estava dentro do carro, parou o carro e disse para mim: eu preciso conversar com a senhora. Estava descendo, mas ele estava sem máscara. Falei: não, você pode permanecer aí, você está sem máscara, você vai me colocar em risco. E eu não quero isso. Nós podemos conversar, mas no mínimo com 2 metros de distância. E iniciamos uma conversa e esta pessoa deu o ponto de vista dela espiritual a respeito da pandemia. E nesta conversa ele disse para mim que as pessoas só pegavam o vírus se tivesse uma baixa vibração espiritual e, portanto, aqueles que mantinham uma alta vibração espiritual não precisavam estar preocupados com o uso de prevenções como a minha. Isso ficou uma interrogação e eu quero que vocês me façam até perguntas hoje, porque hoje vai ser uma live de perguntas e respostas sobre a pandemia, qual é a responsabilidade dos sacerdotes das diversas religiões frente a esta pandemia. Se vocês concordam com o meu ponto de vista de que nós temos de estar em isolamento social, que nós temos de ter um mecanismo de prevenção, usando máscara, álcool gel, termos proteção de isolamento social, manter a distância, ou deste meu colega, que também é sacerdote, de que isto não é necessário, que basta termos a fé, a crença na espiritualidade, que nós não pegaremos o vírus, já que a morte é iminente, todos nós seremos vítima dela algum dia. Mas, voltando a isto, a nossa conversa continuou. Ele deu as explicações do ponto de vista religioso dele, eu respeitei e falei a ele: eu só discordo que nós não estejamos precisando de proteção e discordo também
de que as pessoas elas não estejam comprometidas coletivamente com este bem-estar. Mas isso são pontos de vista, o dele e o meu. E eu tenho certeza que existem sacerdotes que podem concordar com ele, outros que podem concordar comigo. Mas aí a gente entra na questão do conceito de doença para as religiões afro-brasileiras. No conceito de morte para as religiões afro-brasileiras. É natural a morte, porque o nosso corpo não somos nós? É. E, indubitavelmente, o nosso corpo ele irá ter um processo de crescimento, desenvolvimento e decadência física. E isso não quer dizer que nós vamos deixar de existir, nós vamos continuar como espíritos. Mas a concepção de morte também para nós está atrelada a destino, que não é, o destino não é fixo. Então eu construo o meu destino. Em que medida eu também posso promover uma morte prematura ou eu posso ter o meu período que é necessário para que eu me realize aqui nesse mundo, afinal de contas, nós estamos aqui, isso tem que ter um processo de realização por detrás disso, nós não estamos aleatoriamente. E também essa visão sacerdotal em relação às pessoas que me ouvem. Você que está aí me ouvindo hoje, o que você acha da doença? Como você entende que nós, sacerdotes e sacerdotisas, temos que agir neste momento? Você acha que é realmente a doença? A Covid-19, ela não é um castigo divino? A Covid-19 é um resultado das nossas ações como seres humanos? A Covid-19 seria evitável? Não seria? O que você pensa disso? Tem uma pergunta de aqui do Delfim Ribeiro. Bem sua avó, bem são mais velhos, mais novos. Existe alguma interferência na vida espiritual de uma pessoa por ela ser rica ou famosa? Parabéns pelo lançamento do livro, Saravá. Obrigada pela parabenização, agradeço muito. Se a pessoa é rica ou famosa, ela faz destino como o pobre e o invisibilizado. Talvez rico e famoso tenha mais responsabilidade em relação ao tanto de pessoas que ele deve atingir como formador de opinião ou como quem pode sustentar economicamente outras pessoas. As pessoas mais invisibilizadas socialmente também fazem destino, mas a voz dela é encurtada. Então, eu tenho aí uma concepção pessoal de que quem é rico e tem uma grande visibilidade também deveria ter um grande comprometimento com aquilo que é social, político, econômico e também espiritual. Aqui bastante gente mandando mensagem concordando com a posição da senhora. Pergunta da sua mãe, Miguel Gonçalves. Beijo, minha mãe. Beijo. As mortes estão naturalizadas, está explícito que não há compreensão do que significa viver o coletivo. Viver o ego, o individual é mais fácil? Muito mais. Nossa sociedade trabalha para que você seja egoísta, ególatra. A nossa sociedade diz que o seu bem-estar é a coisa mais importante do mundo. A gente não tem uma visão comunitária. Nós não temos. A visão comunitária é secundária. Nós não temos uma relação de interdependência entre as pessoas. Então, o nosso bem-estar é aquilo que a sociedade estimula que a gente tenha. O bem-estar do outro é após eu atingir o meu bem-estar. E é interessante que dentro do processo da percepção das religiões afro-brasileiras, o coletivo tem centralidade. Principalmente nas religiões afro-brasileiras mais próximas da cultura indígena e africana. Aquelas que têm maior ligação com... Tanto é que nós olhamos como é que vivem os indígenas atualmente. De modo coletivo. Não estou aqui nem entrando no mérito
de valor nenhum, mas a perspectiva dele é uma visão coletiva de sociedade. E eu posso falar sobre a minha roça, posso falar sobre o meu candomblé. Lá nós vivemos em grupo, nós tentamos construir relações em todos os níveis, que todas as pessoas do grupo sejam favorecidas em alguma medida. Não existe favorecimento de um em detrimento do outro. Então, eu acho que a sociedade, ela trabalha para que você não olhe para outra pessoa. Que você só sinta a morte se ela for do seu lado. Se ela não for do seu lado, é para você não sentir. É para você ter indiferença a ela. Pergunta do Rodrigo Garcia. Bem sonhar. Concordo com a senhora, pois, como a senhora já disse, não podemos relegar ao mundo sobrenatural a nossa responsabilidade ou irresponsabilidade. E será que algumas pessoas conseguem manter essa vibração alta, entre aspas, o tempo inteiro? Eu acho difícil manter um alto tônus, né? Vibratório, que a gente consiga ter muito axé o tempo inteiro, ter uma conexão perfeita com essas vibrações do mundo sobrenatural, porque também o sobrenatural tem vibrações que não são tão boas. E se nós pegarmos o mundo onde nós vivemos, o que mais tem? Vibração de alegria, felicidade ou dor e sofrimento? Vibrações de angústia ou de amor? De ódio ou de amor? Então nós temos que, se fizéssemos uma média mundial, nossa média estaria assim, né? As baixas vibrações, ou aquilo que nos conectam com as coisas que não são positivas, são mais duradouras. Eu acho que é esse o desafio. Sair debaixo dessa massa, que é uma massa que oprime, é como se fosse uma massa sobre nossas consciências. Você romper isso para manter uma boa vibração não é fácil. A Elizabeth Pequiai de Peruíbe diz que ela acredita que a humanidade abusou muito, sem fé, sem olhar para o próximo, sem cuidar da natureza. Por isso chegamos a esse ponto. A Regina Ferreira diz: mãe, o que a senhora acha quando dizem que o vírus foi produzido em laboratório? Eu não vou entrar nessa questão política, porque isso daí existe uma verdadeira polarização desta questão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Regina. Eu acredito que laboratório ou fora do laboratório, o laboratório da vida que a gente está vivendo está mostrando para a gente que nós somos incapazes de vivermos em coletividade. O laboratório da vida está dizendo que o vírus minúsculo, ele consegue dominar facilmente o ser humano. Ele tem um controle da vida do ser humano. Porque nós tendemos sempre a fazer, como estávamos colocando aqui, a indiferença em primeiro lugar. E aí o vírus deita e rola, né? Pergunta do José Rojas do Chile. Benção, minha mãe. Benção, meu filho. O planeta como organismo vivo estaria eliminando o que faz mal para ele, neste caso o vírus? Eu acho que o vírus, ele deve estar aí, deve ter muita coisa que a gente desconhece da microbiologia. Muita coisa. Eu acho que a gente está olhando demais para o vírus e de menos para o comportamento humano. Será que nós, quanto humanidade, não seríamos capazes de mudar essa estrutura para fazer com que isso ao menos reduzisse? O problema, as microbiologias estão para tudo, ela existe para tudo. Algumas mais agressivas, outras menos agressivas ao ser humano. Mas o que me chama a atenção é o quanto o ser humano é agressivo com os seus semelhantes. Ana Paula pergunta justamente isso. Benção, minha mãe. O tempo de duração dessa pandemia tem a ver com as atitudes da humanidade? Minha filha, e vai ter mais. Se a gente não tiver uma conduta em conjunto, isto irá continuar. Isto vai sumir este, vai vir outro. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Para nós, o orixá é a natureza. O orixá está em tudo que é na natureza e está em nós também. Agredir a natureza, agredir o outro ser humano, é agredir o orixá.
Pergunta do Luciano Ferreira Alves. Bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. Muitas pessoas têm culpado os costumes supostamente estranhos dos chineses de consumir carne de morcego, sem lembrar que nós, brasileiros, consumimos jacarés, formigas, lagartos e muitas outras carnes que são chamadas de exóticas, quando na verdade são parte de costumes de população específicas. A senhora poderia comentar um pouco a esse respeito? Mais uma vez nós vamos polarizar. E é interessante que a gente precisa achar o culpado, né? A culpa nunca é nossa. Nós não temos responsabilidade sobre as coisas. Nós somos os seres mais isentos de responsabilidade possível. E aí a gente terceiriza essa responsabilidade. Nós não chamamos para nós. E isso acaba criando, sim, mais ainda, essa excitação de um ser humano contra o outro. Pergunta do Ednilson Martins. Bênção, minha mãe. Bênção, meu filho. Respeito o modo do outro sacerdote pensar, porém fico com o seu pensamento e preocupação diária que tem com todos nós, teus filhos. O que nos garante ter uma vibratória melhor se somos tão errantes em pensamentos, sentimentos e ações? Eu acredito, bênção, eu acredito que a nossa responsabilidade é um exercício diário com tudo em todos os instantes. A nossa responsabilidade é um exercício interno e não... Eu falava hoje para uma filha de santo, isso está dentro da gente, isso não está fora da gente. Essas questões são nossas, são particulares. Por isso que eu falo para os meus filhos que tem casa de santo e além da minha, não vamos abrir, não vamos, porque essa nossa atitude ela vai corroborar para que nós tenhamos um estímulo que não valoriza a vida humana. Então nós precisamos valorizar a vida humana. O José Expedito pergunta se a nossa religião aceita os homossexuais. Boa noite, José Expedito. Eu aceito. Eu aceito os homossexuais porque são seres espirituais. Eu acho que a diversidade faz parte da nossa sociedade. E toda vez que eu aponto o dedo para alguém, eu estou querendo ser mais do que Deus. Pergunta da Denise Batista. Bênção, minha avó. Com certeza é gerado pelo desequilíbrio que criamos aqui na Terra. O ser humano terreno está doente socialmente. A senhora não acha que se a humanidade pensasse mais no coletivo, diminuiria muito essa reação da natureza? Salva. Sabe que vocês vejam que as comunidades de subsistência, que eram aquelas comunidades que trabalham com a terra, para a produção de alimentos, que vão servir para o coletivo e não para o mercado, vamos dizer, em larga escala, elas acabaram tendo um papel fundamental neste momento da pandemia, né? Nós precisamos ter concepções de mundo, e essas concepções de mundo, elas precisam mudar as estruturas da nossa vida. Neste livro, eu fiz um pequeno herbário, que a gente utiliza na Umbanda, não no Candomblé, e lá eu coloquei as fotos reais do meu terreiro. Então são cantinhos que a gente vai plantando, uma coisa aqui, uma coisa ali, outras coisas tem pequenos vasos, que são remédios. E a gente vai usar esse remédio em algum momento. Pergunta da Jaque. Posso terminar? Perdão. Então eu acho que a ideia de ter um contato com a natureza e a produção de seus remédios, isso tanto plantado fora como plantado dentro da nossa natureza humana, ela tem de voltar a ser cultuada. Pergunta da Jaque Moraes. Bênção, minha mãe. Estou em pleno acordo com a postura da senhora. Também ouvi algo parecido de um irmão de santo de outra comunidade que trabalha comigo. E fiz a seguinte pergunta para ele. Então, posso pular de um prédio e o orixá, o ancestral, irá me salvar? Não sei se fiz a analogia adequada, mas não seria colocar uma responsabilidade para o orixá, que na realidade é nossa? Então, eu acho que a gente tem muito ônus para dar para o orixá e para o ancestral. Nós já damos muito. Nós precisamos evocar eles em muitas circunstâncias.
Então, acho que aquilo que é evitável, a gente deve evitar. Eu li uma matéria essa semana sobre as comunidades de Candomblé da Bahia que disseram que não vão abrir, que essa é a voz do orixá. Eu achei bastante interessante, inclusive todas as colocações que foram feitas, e parabenizo os sacerdotes, sacerdotisas que se posicionaram ali naquela entrevista. Então, nós temos que pensar em redução dos custos desta proteção. Pergunta do Yuri Tavares. Benção, minha mãe. Como espíritos, temos a responsabilidade sobre o nosso corpo e de como cuidamos dele? Se cuidamos do espírito, por que não entender como um conjunto e não separados? Viva os 50 anos do OECD, parabéns. Muito obrigada pela parabenização. Concordo com você, o nosso corpo é uma manifestação do nosso espírito. Eles não são opositores, eles são faces de duas realidades, uma invisível e a outra visível. Ambos requerem cuidados. Cuidados inúmeros. E este cuidado, nós temos que ter atenção com eles diariamente. Diariamente. E é como... Eu vou só falar mais uma pergunta e vou encerrar esta. Eu sei que esta conversa parece uma conversa prolixa, circunlóquia, né? Que eu fico dando voltas e a gente não chega a acordo nenhum. Ou eu dou minha opinião, vocês dão a de vocês. Mas nós precisamos nos posicionar. É isso que eu estou querendo. Que as pessoas se posicionem. Não sou eu que vou decidir a vida de vocês. Eu oriento e tenho um papel de orientação fundamental como sacerdotisa. A minha voz de sacerdotisa vai ter reflexo sobre você. Mas você tem que fazer escolhas sobre sua vida, sobre sua responsabilidade individual e coletiva. Você tem que fazer escolhas no cotidiano, de coisas mínimas do que você vai comer a coisas maiores de como você vai se comportar em sociedade e em grupo. E este momento é um momento de posicionamento e de escolha. Quando a gente vai às mídias, nós vemos que existem muitos posicionamentos. E eu estou perguntando qual é o seu? Qual é o seu posicionamento mediante tudo isso? Nós precisamos ter uma posição. Mesmo que ela seja sair sem máscara, com a qual eu não concordo, mas seria a sua posição. Temos muitos comentários seguindo a linha de raciocínio da senhora, que é necessário tomarmos todos os cuidados possíveis. A Flávia Maria pergunta: bem, sua mãe, o que a senhora acha da abertura dos templos religiosos? Flávia, eu acho que é uma... Hoje nós não temos controle do coronavírus. Aliás, nós temos o descontrole do coronavírus. Nós falamos de um platô como se ele fosse supernatural, acima de 1000 óbitos diários. Então, nós falamos hoje de abertura de templos, abertura de escolas, aberturas de espaços públicos, e as pessoas estão agindo absolutamente acomodadas a isso. Eu não concordo com a abertura de templos. Eu não abri o meu, como eu disse aqui. Eu acho que é uma posição de colocar muitas pessoas em risco. Não só a mim, as pessoas que vão lá. Na nossa religião, ainda mais, que é uma religião de contato. Nossa religião é uma religião de proximidade. Nós temos contato em vários âmbitos. É físico, por meio do trabalho, é por meio da comunhão do ritual, por meio da comunhão do que se come. Pessoal, gente de terreiro, a gente não fica 40 minutos lá. Nós precisamos beber água, nós precisamos comer, nós precisamos fazer uma série de coisas, e tudo isso, fora a questão ritual, que ainda expõe ainda mais. E se eu tiro isso, eu tiro a característica da minha religião. Olha, eu vou fazer, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Nós precisamos repensar. Eu tenho repensado muito o posicionamento da religião mediante esta situação.
Eu tenho até outro dia, eu pensei nos budistas, né? Os budistas fazem assim a distância, eu falei, pô, alguma coisa aconteceu no Tibete ou na Índia para eles terem tomado esta providência, não terem mais um contato físico. Então nós precisamos repensar essas estruturas. E aí encerramos o dia de hoje, porque nós já adentramos bastante na live, né? Já me delonguei. E gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que muitas vezes é necessário ser instigado para que a gente possa pensar o mundo, a vida, nossa posição, sair do que nós chamamos de convencional e automático. Nós vivemos muitas vezes no piloto automático. A gente não pensa a vida, a gente reproduz o que a sociedade quer. E esse automatismo leva a gente à doença social, à doença individual, a uma série de conflitos. Falava na minha casa para os meus filhos consanguíneos. Nunca se viveu tanto a família consanguínea como agora. Que as pessoas estão encerradas, em sua maior parte, nas suas casas. E se não estão encerradas, saem e voltam para as suas casas. Rapidamente. Então, eu acho que até o conceito de família consanguínea, ele teve que ter sido repensado, porque as pessoas não conviviam mais. As famílias não tinham mais este contato que foi devolvido de uma forma violenta, mas foi devolvido. E agora nós vamos para o sorteio, o Mestre Iluminando Consciências. Eu vou sortear hoje, foi o livro que eu lancei o mês passado. É uma reedição, ela é uma reedição ampliada e revisada, e aqui fala um pouquinho de como a gente se constrói filho e filha de santo, discípulo e discípula no terreiro. Como nós estamos fazendo 50 anos de casa, e destes 50 anos, 38 eu fui filha de santo, acho que dá para contar algumas coisinhas, né? Eu vou olhar o nome sorteado. Neuza Gonçalves. Eu vou deixar aqui, se a Neuza não desejar o livro, e pôr a sorteio, no domingo nós sorteamos novamente. O que reza a minha tradição está disponível na editora Arqué, para aqueles que desejarem conhecer um pouquinho sobre a Umbanda Esotérica Iniciática. E eu gostaria de agradecer a todos e todas que participam da campanha de solidariedade. Este mês nós atingimos mais de 12 toneladas, achamos que seriam 12, mas rompemos este patamar e queremos continuar com esta campanha. Existem muitas pessoas precisando. Este livro eu sei que não faz parte da campanha que eu fiz com a Arqué, é lançamento, mas também existem outros títulos que vocês podem adquirir e a editora Arqué estará repassando um valor para nós, para a campanha da solidariedade. Agora é Solidariedade 30. Uma boa semana, aqui muito chuvosa essa noite de quarta-feira, mas esperamos que o sol apareça e venha iluminar os nossos dias, acerenando nosso coração, a nossa cabeça, permitindo que as boas vibrações se tornem, como disse meu colega sacerdote, um antídoto, e que isto facilite que nós consigamos passar por este período de um modo saudável na mente, no coração e no corpo. Mucuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaú.